pais e filhos alternando na família a posição, ora pais, ora filhos, tios, primos, avós, mas principalmente aqueles familiares do nosso lar. Vamos falar do nosso lar, principalmente. Pais e filhos, irmãos. Nós temos, às vezes, numa família, todos envolvidos com uma afinidade bacana, né? Temos algumas diferenças de opiniões, algumas discussõezinhas, algumas coisinhas básicas, mas a gente nota uma afinidade naquela família. Puxa vida, é tão bacana. Mas, eventualmente, tem um ou outro que não se afiniza. E aí, às vezes, alguém fala, meus filhos são todos ótimos, mas eu tenho um que não é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Pois é, esse é que nós devemos nos esforçarmos para encaminhá-lo melhor. Porque esse nós ainda temos algumas pendências. Porque aqueles com que nós lidamos muito bem na família, nos damos bem, olha, poucas pendências temos, talvez mais nenhuma. Na espiritualidade resolvemos vir juntos para quê então, se já estamos afinizados? Talvez para ajudar aquele que não está se afinizando na família, com aquele que não se harmoniza com a família. Os pais têm filhos, uns que os entendem, outros que os cobram, que os julgam. Julgam por problemas desta vida e julgam por problemas de outras vidas. Inconscientemente, os filhos julgam os pais, mas os pais também julgam os filhos. Nós costumamos dizer que os pais amam todos os filhos iguais. Amam, sim, mas a afinidade é uma coisa diferente. Os pais se afinizam mais com um ou com o outro. Por quê? Porque pai ou mãe, pais, e aquele filho já vem a um passado se harmonizando, já avançaram passos nessa harmonia, já pararam arestas do passado. Mas e aquele que está tão difícil? Ou por conta do pai, ou por conta do filho. Porque não é só por causa do filho, né? Os pais também vão ter sua parcela de culpa de vez em quando. Hoje mesmo nós estamos vendo, hoje não, sempre teve, mas dessa vez tem muito mais. Filhos cometendo crimes contra pais. Pais cometendo crimes contra os filhos. Esses, então, são aqueles que têm rusgas severas lá no passado. E, infelizmente, não estão conseguindo melhorar isso. Não estão conseguindo reparar e corrigir isso. Mas então por que estão na mesma família? Provavelmente porque se predispuseram na espiritualidade a estarem juntos para repararem os seus erros. Ou porque ali foram colocados expiatoriamente, impositivamente, para que reparem os seus erros. E muitas vezes falhamos e não conseguimos. Erro não reparado é erro existente. Não reparou nessa? Vai ter que reparar no futuro. Não reparou na próxima? Vai ter que reparar na outra. Não tem jeito. Tem que reparar. Então essa é a diferença entre a família material e a família espiritual. Muitos de nós são da nossa família espiritual, estão lá na espiritualidade. Estão em outras famílias. Já viram aquelas pessoas que nós de repente encontramos, conhecemos, e cria-se uma afinidade, uma amizade tão grande, mas tão grande. Fala, nossa, podia ser meu irmão, podia ser meu pai, podia ser minha mãe, que maravilha. São espíritos afins, essa é a família espiritual. Quando perguntaram a Jesus, que ele estava numa determinada casa, pregando como sempre, perguntaram a ele, aliás lhe disseram, não perguntaram, mestre, lá fora está querendo entrar seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ele pergunta a Jesus, mas quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Meus pais e meus irmãos, ou a minha família, são todos aqueles que fizerem a vontade de Deus Pai. Essa é a minha família. E por quê? Porque do alto da envergadura espiritual de Jesus, ele sabia muito bem que todos eram a sua família universal, e não apenas os seus pais ou os seus irmãos consanguíneos. Não é que ele não respeitasse a sua família, pelo contrário, ele tinha um respeito enorme pelo pai e pela mãe, e por seus irmãos também. Mas ele sabia muito bem que a família é muito maior do que isso. A família, ela está além dessa consanguinidade.
E nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso, porque isso talvez facilite com que nós estreitemos um pouco mais, aprendamos a lidar mais com os nossos problemas familiares, tentando estreitar um pouco mais esses laços. Ah, mas eu não quero isso agora. É melhor fazer agora, porque depois pode ficar pior. É melhor já começar, pelo menos agora, dar os primeiros passos agora. E eu sempre repito, pais em relação a filhos, filhos em relação a pais. Nessa moeda não existe um lado só, existem dois lados, com certeza. Nós é que temos que aprender a lidar com os nossos filhos. Nós, pais, temos que entender que os nossos filhos são diferentes uns dos outros. E que os nossos filhos são espíritos e que nós já tivemos diversas experiências com eles no passado. E nós, filhos, a mesma coisa em relação aos nossos pais. Tivemos inúmeras experiências no passado. São pais que ajudam filhos, são filhos que ajudam pais. Em muitas famílias nós vemos isso. Os pais os filhos muito mais centrados, com uma cabeça melhor, ajudando os seus pais. Tentando ajudar um, o outro ou os dois, que não estão ainda tão harmonizados, tão centrados assim. Na família estão aqueles espíritos que, por força dos compromissos lá do passado, como nós falamos, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem, nos auxiliam e nos experimentam. Eles estão sempre nos experimentando. São esses nossos amigos do passado, aqueles companheiros do passado, que tivemos inúmeras experiências, que estão ali na família, às vezes nos criticando, mostrando caminhos errados, nos experimentando. O filho difícil é um companheiro do passado que é colocado na nossa casa como prova, para saber se estamos aprendendo e para repararmos. O pai difícil é colocado em uma casa como prova para os seus filhos também, para que também aprendam, para que ver se estão realmente aprendendo alguma coisa. A família ou o lar é a menor célula da nossa sociedade. Nosso planeta é uma célula no universo. Os países são células menores no nosso planeta. Os estados, as cidades, células menores ainda no nosso país, em um país. E o lar é a menor família de uma sociedade. Não importa se nesse lar exista 1, 2, 3, 10 pessoas, o lar é a menor célula de uma sociedade. Ele funciona que nem o coração. O coração bombeia sangue por todo o nosso corpo. E o lar bombeia o quê? O que tem dentro dele. Se dentro deste lar houver paz, harmonia, honestidade, entendimento, aceitação, compreensão, alegria. É isso que esse lar vai bombear para fora, para a sociedade. Porque você não é uma pessoa em paz na sua casa, que compreende, que ama. Volto a dizer, pequenos probleminhas são naturais ainda de convivência, pequenos probleminhas, tá? Mas uma casa onde impera que o que mais tem é amor, é carinho, é respeito, é paz. Quem vive nessa casa não vai chegar e ser um déspota lá fora na sociedade, não. Agora, o lar também bombeia para a sociedade o que ele tiver de ruim. Se é um lar que só tem intriga, só tem inveja entre os componentes daquele lar, traições, desrespeito, agressões. É isso que esse lar vai levar para fora lá na sociedade. Porque ainda que eu viva num lar desse e eu seja assim também, é o que eu vou levar para fora na sociedade. A não ser que eu viva num lar assim, mas eu não haja dessa maneira. Aí eu vou ser transparente com o que eu sou lá fora na sociedade. Porque se eu vivo num lar onde não existe paz, onde existe inveja, intriga, todos esses problemas que nós falamos, por mais que eu vista uma máscara lá fora, eu vou uma hora deixar transparecer isso.
Por isso que o lar funciona como